E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Começamos com o mercado da bola. Wanderson, lateral da seleção brasileira, deve pintar no Barcelona na próxima temporada, hein? O Barça tá pretendendo a contratação dele já faz algum tempo. Dessa vez está muito encaminhado a contratação do Wanderson junto ao Mônaco. Parece que um acordo entre as equipes pode sim acontecer. Ele também é pretendido por vários outros clubes, mas o Barça é um sonho, a gente sabe, de vários jogadores, e o Wanderson já esboçou o desejo também de jogar pela equipe do Barça. Então tudo indica que pode acontecer, a gente vai ter mais um brasileiro jogando na equipe do Barcelona, vai estar aí junto com o Rafinha também, o lateral da seleção brasileira, o Wanderson. E o Barça continua no mercado. Hoje foi anunciado por Fabrício Romano que Nico Williams chegou a um acordo aí verbal já com o Barça, né, entre salários e transferência para a equipe, e vai aí reeditar então a dupla da Eurocopa com o Lamine Yamal. Já pensou em os dois garotos da seleção da Espanha vão estar juntos no Barcelona, Nico Williams e Lamine Yamal no ataque do Barça. Como será que ele vai montar esse time? Tropa, começando aqui falando do Wanderson, né? Que é um grande jogador também, né? E eu acredito que ele possa fazer um ótimo jogo pelo Barcelona. Se ele for para lá mesmo, seria uma ótima oportunidade dele alavancar sua carreira, né? E é claro que o Barcelona não é um time tão fácil de se jogar, porque tem grandes craques lá agora atualmente, né? Mas nada descarta o que pode acontecer, né? Agora falando um pouquinho também do Nico Williams, que é um grande jogador também. Acredito que se ele for para lá vai ficar muito bom o ataque, né? Eu só não sei quem é que vai sair para ele entrar, porque o time é muito completo, né? E bem diversificado, né? Então seria bastante difícil colocar ele lá, né? Porque ele é um ponta esquerdo, se não me engano. E o Rafinha também joga na mesma posição, então seria bem difícil, né? Com o Rafinha junto aí e mais o Lewandowski, hein? Vai ficar muito ofensivo, vamos ver se ele vai conseguir ou se o Rafinha pode ir para um banco de reserva. Será que isso vai acontecer, hein, com a chegada de Nico Williams? Mundial de Clubes da FIFA, vamos ver como que estão aí os times brasileiros depois de mais uma rodada. Hoje nós vamos falar sobre o Flamengo também no final do vídeo. Reações do mundo inteiro são insanas ao jogo de Flamengo e Chelsea. Ontem a gente também teve várias vitórias, né? O Palmeiras venceu, a gente teve a vitória do Botafogo também, que nós vamos falar aqui. O Messi metendo golaço de falta, o Atlético de Madrid vencendo também. Vamos ter uma disputa então entre Botafogo e Atlético de Madrid para ver se vai ter uma classificação. O Botafogo ainda pode ficar fora se perder por 3-0 e o PSG vencer, né? Já o Flamengo venceu, é líder do grupo, tá praticamente classificado já. E o Palmeiras ainda vai decidir quem vai ficar com a vaga com o Inter Miami. Jornais europeus divulgaram hoje que o acerto entre Neymar e Santos desandou totalmente. Aqui no Brasil também já foi falado por vários comentaristas, inclusive o GE publicando. Tropa, a verdade também é que esse Mundial de Clubes, né, não está sendo tão aquelas coisas, né, igual eu pensei que os europeus iam fazer, né. É claro que são grandes times, né, bem bons, mas nada descarta o que os brasileiros estão jogando, né? E vai ser sensacional ver o quão bom são esses times brasileiros, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, né? E acredito eu, né, que grande parte desses jogos que eles estão jogando é por conta da preparação que eles tiveram durante o campeonato, né? Agora falando um pouquinho do Neymar, mano, o Neymar não precisa mais assim tanto do Santos, né? Pra nada. Então se ele for mesmo para outro time, né, qualquer que seja, vai ser uma boa oportunidade também para ele ganhar mais dinheiro, né, e jogar também um futebol melhor, porque o Santos não está naquelas coisas, né, e para mim está aprovadíssimo ele procurar um time com mais demanda para ele jogar, né. Também que parece que agora está cada vez mais distante uma renovação entre Neymar e Santos. Melo, o pai do Neymar, já está em Miami negociando com clubes europeus, ele mesmo disse isso em reportagem, e o Neymar está aqui no Brasil curtindo as férias ainda com o Lamine Yamal. Os dois estavam juntos essa semana aqui. O Neymar não está muito preocupado para que clube que ele vai jogar, essa é a bem verdade, né? Ele está mais interessado na Copa do Mundo 2026, onde ele vai jogar agora, é só uma questão de tempo, hein? E após o jogo de ontem, golaço do Messi de falta, ele falou sobre Cristiano Ronaldo. Dá uma olhada. En la cancha cada uno quería hacer lo mejor para su equipo en el momento que le tocaba, en el lugar que estaba cada uno, pero obviamente quedaba todo, como siempre, queda todo dentro de la cancha y después fuera.
Então tá aí, ele respondeu a fala do Cristiano Ronaldo, o Cristiano também falou sobre ele na Nations League, falou que não tinha estresse nenhum com o Messi, né? A rivalidade era apenas dentro de campo, eles não são amigos, mas nada impede de um dia jogarem juntos, foi isso que o Cristiano disse, e o Messi aí praticamente falou a mesma coisa, né? Que a rivalidade era apenas dentro de campo e que fora poderiam até ser amigos, né? Já pensou? Bora falar dos brasileiros, começamos com o Botafogo, que fez história ontem ao vencer o Paris Saint-Germain por 1-0, o Paris campeão da Champions League, foi notícia no mundo inteiro hoje, né? Todos os jornais da Europa falaram do Botafogo, por mais que o Botafogo tenha tido apenas 25% de posse de bola, né? O PSG dominou, mas também não conseguiu marcar, e a defesa do Botafogo foi insana, conseguindo parar todo o ataque do Paris, né? Tivemos alguns lances ainda pro Botafogo, mas sem muita chance de gol. O gol realmente foi naquela bola resbalada, muita gente falando que foi sorte do Botafogo, mas acredito que quem não faz tem que levar mesmo, né? Bora dar uma olhada nos jornais pelo mundo falando sobre o Paris, o L'Équipe. Começamos pela França, falando que o PSG aí perdeu o trono. O jornal Olé, o argentino, falando muito bem do Botafogo também. Na Espanha também o nome do Botafogo tá indo muito longe após essa vitória. É inacreditável o que o mundo fala, né? Falando bem também do Palmeiras, o Palmeiras também jogou bem contra o Porto, não conseguiu a vitória, deveria ter vencido, né? Mas o Palmeiras também faz uma campanha muito boa no Super Mundial de Clubes da FIFA. O Fluminense ainda tem a sua próxima partida amanhã, porém jogou contra o Borussia, também fez uma excelente partida, então os brasileiros estão indo muito bem, pelo menos na primeira fase aí, rumo à classificação, praticamente todos eles acredito que devem se classificar. O Flamengo jogou muito bem a sua primeira partida e deu um baile no Chelsea, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, mas sem antes a gente tem que dar uma olhada no que o técnico do Paris Saint-Germain falou hoje, né? Atualizado já. Ontem ele falou, teve uma fala dele, hoje ele falou de novo sobre a equipe do Botafogo. Realmente, o Luiz Henrique ainda não acreditou, não caiu a ficha no que aconteceu na partida contra o Botafogo. Dá uma olhada no que ele disse. Eu creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito. Tá aí o Luiz Henrique, toda a França, né, sem acreditar ainda no que aconteceu. Eles não entendem como não conseguiram marcar gols, foram muitas tentativas, muitos chutes para fora, sem chance nenhuma. É bem verdade que tocou muito bem a bola, dominou o jogo, mas sem chance de marcar gol. O Luiz Henrique chegou a dizer, então, que o Botafogo foi a melhor defesa com quem o PSG já jogou no último ano, incluindo a Champions League, a França e todos os campeonatos que foram disputados pelo Paris. Então, o Botafogo realmente está de parabéns, principalmente pela parte defensiva. Bora falar do Flamengo agora, o Mengão que acabou com o Chelsea hoje de virada. Ninguém tá acreditando ainda, o mundo todo tá chocado com o que o Flamengo fez nessa partida, mesmo saindo perdendo, né? E conseguiu uma virada sensacional, insana. Jornais ingleses pelo mundo todo, comentaristas de Portugal, da Espanha, todo mundo falando da vitória do Flamengo, que literalmente amassou a equipe do Chelsea, mas lógico, melhorou muito depois da entrada do Bruno Henrique, mas mesmo assim o primeiro... E também, tropa, deixa eu falar aqui agora também sobre tudo que está acontecendo, né, desses técnicos falarem do Botafogo, dos times brasileiros e tudo mais, né, eles estão sentindo a pressão, como que é, né, jogar com times brasileiros, sul-americanos também, todos que compõem esse ente, né, mas são muito bons os jogadores também de outros países, né, tipo Al Hilal, entendeu? Então, são muito bons, né? Monterrey também. Então, isso traz mais um ar de respeito, né? Porque eles não estavam respeitando bastante esses times sul-americanos e de outras partes do mundo, né? Eles se achavam muito superiores e não é assim tão simples, né? Então, tá de parabéns aí todos, né? Que estão fazendo ótimos jogos, né? Mas... Agora falando também do Flamengo, né, cara, que arrebentou com a boca do balão ontem, tá de parabéns também, jogou muito, né, e, mano, insano o que está acontecendo com o Flamengo agora, nessa reestruturação que está acontecendo, né, que tá trazendo novos jogadores, né, tipo o Jorginho, né, tá de parabéns, fez um ótimo trabalho e vamos pra cima, irmão. No tempo o Flamengo conseguiu dominar o jogo
Uma bobeada, tomou aquele gol ali, uma bobeada da zaga, mas com a entrada de Bruno Henrique no segundo tempo, Bruno Henrique conseguiu levar o time aí à vitória, né? Dando passe e também metendo o gol. Foi eleito o craque desse jogo contra o Chelsea. Quem viu pôde assistir o Flamengo dominando o jogo desde o princípio até o fim, né? 3-1 para conta do Flamengo, que vai ser o líder do grupo e vai conseguir fugir do Bayern na próxima etapa, aí na próxima fase, hein? Bora dar uma olhada agora na entrevista de Felipe Luiz e também alguns jogadores do Flamengo. Dá uma olhada no que eles falaram. Isso demonstra bastante a qualidade defensiva individual que tem os jogadores que entram no campo, estão num grande momento, a qualidade da linha defensiva também dos volantes e do esforço coletivo em todos defenderem, né? A gente viu hoje um comportamento, Pedro e Arrasca voltando até a linha da área para defender, e é o que eu peço para eles, e eles fazem, e isso se traduz muitas vezes em dar poucas oportunidades de gols para o adversário. Então esse é o caminho, sempre falei, para mim o ataque muito importante, o ataque ganha jogos, mas para mim a defesa ganha campeonatos. Pedro, a parte técnica, o refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não tá tão fino como a torcida reconhece. Mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter plena forma e nos vai ajudar muito. They are very good team. They play nice football. It's nice to watch them. They have many good players. The manager is former player, played many years in. Essa vontade minha de estar sempre aqui trabalhando, ajudando, mesmo quando entro de titular, mesmo quando saio do banco. Então, eu só tenho a agradecer mesmo o clube, a torcida, todo mundo que sempre me apoiou. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.